Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Dia de Mente Saudável. Gostaria de conversar com vocês hoje a respeito de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, uma das doenças mais desafiadoras aqui do universo da psiquiatria. Antes de continuar, queria te pedir para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Queria te pedir para visitar nosso site metodomentesaudável.com.br. Eu sou Luiz Augusto Malta, médico pela UFMG em 2000, psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da UFMG em 2003 e esse é o nosso canal Mente Saudável. Então vamos falar do TOC, transtorno obsessivo compulsivo, uma doença muitas vezes incapacitante, uma doença que o leigo compreende muito pouco, dá a impressão de que a coisa depende da vontade da pessoa e não é muito bem assim. É uma neurose, um quadro aí no espectro das neuroses, no espectro dos transtornos ansiosos, mas ele tem um engessamento tão grande do psiquismo que parece quase que uma psicose. A pessoa, dependendo da gravidade do TOC, o leigo tem a impressão de que ela perdeu o contato com a realidade, como ocorre nos quadros psicóticos. Então, o que acontece? Transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa tem uma personalidade já muitas vezes rígida, Pessoa muito pontual, muito organizada, muito cheia de mania, muito apegada à rotina e mais ou menos ali na terceira ou quarta década de vida, ou seja, entre os 20 e os 40 anos, ela começa a desenvolver rituais para neutralizar alguns pensamentos desagradáveis, Então a pessoa tem um pensamento ruim, por exemplo, minha casa vai pegar fogo, minha casa vai ser assaltada. Ela vai lá e confere se o gás está fechado, não sei quantas vezes, ela confere se a porta está trancada, não sei quantas vezes e tudo. E aquilo ali acalma ela, Então a pessoa tem um pensamento obsessivo, um pensamento que invade, parece que ele vem de fora para dentro, que alguma coisa muito ruim vai acontecer e a pessoa desenvolve então um ritual para neutralizar esse pensamento. Ela desenvolve uma compulsão. Então o pensamento é a obsessão e a pessoa ela é compelida, ela desenvolve uma compulsão para poder neutralizar aquela obsessão. Então transtorno obsessivo compulsivo. Muitas vezes a pessoa ela tem a compreensão racional do absurdo daquele comportamento, Então, sei lá, tem várias coisas. Se eu não fechar a janela, vai entrar um lobisomem na minha, alguma coisa assim. Ela entende que lobisomem não existe, que não vai entrar ninguém e tudo. Mas o pensamento obsessivo, ele é tão angustiante que a pessoa prefere pagar o preço de ir lá, conferir, etc, para poder neutralizar aquilo. Qual que é o problema? Você não neutraliza isso. Quem sofre de transtorno obsessivo compulsivo não consegue neutralizar esse pensamento por muito tempo. Ele volta. E aí a pessoa tem que repetir o ritual. Ou criar um ritual ainda mais complexo, Então, já teve aqui no consultório, já teve aí... Não foi nem aqui no consultório, isso foi na época da residência ainda, de um paciente que precisava, ele chegou a precisar, entre aspas, dar 17 voltas a pé no quarteirão antes de sair de casa para fazer as coisas que ele tinha que fazer. Por quê? Porque começou voltando para conferir a fechadura, depois era uma volta no quarteirão para ver se não tinha ninguém observando, depois uma segunda volta para conferir a primeira volta, e esse ritual foi ficando complexo, até que ele passava mais da metade do dia útil dele, cumprindo esses rituais obsessivos. Então, é uma doença muito difícil, muito sofrida para quem tem esse diagnóstico, Felizmente, o tratamento existe, o tratamento é razoavelmente eficaz, envolve doses altas de antidepressivos serotoninérgicos, uma boa psicoterapia, um bom vínculo com o profissional, e saber que, eventualmente, num momento de maior estresse, então, nascimento de um filho, perda de um emprego, perda de um parente, chegada de uma promoção de trabalho, estresses tanto positivos quanto negativos, podem temporariamente aumentar os sintomas de TOC, causando maior sofrimento para esse paciente. Então, toda mudança de status para ele é muito desafiadora, Mas o tratamento é eficiente, sim,
e a gente consegue controlar bem os sintomas de toque. Eu preciso dizer também que existem dois tipos de pacientes com toque. Esse que eu descrevi para vocês, que é o paciente que tem o que a gente chama de insight, né? Ele tem a crítica de que a coisa é absurda, ele tem a crítica de que a coisa é irracional, ele admite isso, mas ele admite que ele não consegue fazer diferente. Fala, doutor, olha, eu sei que ninguém vai assaltar minha casa, eu já ouvi o alarme do meu carro, que eu tranquei o carro, mas eu tenho que voltar lá para conferir, porque senão aquilo é muito sofrido para mim. Esse é o que tem insight, tem crítica. E existe uma minoria, né, de pacientes com toque que não tem insight. Né? Ele, por exemplo, nesse de trancar o carro, né, plim, escuta o alarme do carro, sabe que trancou, mas ele acha que uma das portas não travou, pode não ter travado. Né? E aí ele dá explicações falsamente racionais para justificar aquele ritual dele, sem ter muita crítica do absurdo daquele comportamento. Então, transtorno obsessivo compulsivo, quadro clássico aí da psiquiatria, né? Quadro que muitas vezes é de difícil vínculo, justamente porque esses pacientes têm uma personalidade muito rígida, né? Mas depois que o vínculo é feito, normalmente o resultado costuma ser muito bom, o tratamento costuma ter uma eficiência bastante razoável. É isso aí, muito obrigado a todos, visite nosso site, inscreva-se no canal e até a próxima então.